a gravar os vídeos e eu já estou tendo problema nas gravações. Pelo fato de eu estar fazendo as gravações pelo celular, tô tendo aqueles mesmos probleminhas de antigamente, na hora da edição do vídeo. Eu havia gravado esse ponto puff e trança todinho aqui pra vocês, só que a parte que eu gravei, na verdade eu já tinha feito já depois do ponto puff aqui, já 3 carreiras, eu já tava começando o ponto casinha de abelha, só que na hora de eu montar esse vídeo no aplicativo, eu não sei o que aconteceu, que eu acabei apagando o vídeo, então eu vou ter que fazer tudo de novo. Então eu não desmanchei todo o ponto puff e trança, mas vou explicar pra vocês desde esse início aqui. Eu havia parado aqui, ó, tá? No último vídeo, falei pra vocês que eu ia passar a carreirinha aqui em pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto da base, não teve aumento, tá, pessoal? Foi só um pontinho baixo em cada ponto da base. Troquei aqui a cor do meu fio e comecei a trabalhar, tá, o ponto puff e trança, mas eu vou explicar pra vocês o início aqui do ponto puff e trança, pra não ter que desmanchar e fazer tudo de novo, tá, pessoal? Vocês vão conseguir fazer, entender bem simplesinho, tá? Então eu vou começar a explicar pra vocês o início. Pessoal, depois que vocês fizerem a carreirinhas em pontos baixos, vocês vão iniciar, tá, o trabalho de vocês fazendo um nozinho inicial, se vocês forem mudar a cor do fio, ou se for na mesma cor, tá, vocês já vão começar com as 3 correntinhas. Se vocês forem mudar o fio, façam a laçadinha inicial de vocês, tá, o nozinho inicial. Feito esse nozinho inicial, esse ponto puff, quem já conhece lá dos meus outros trabalhos, ele é feito em laçadas esticadas, tá? Então esse ponto puff é feito dessa maneira. Só que esse ponto puff, ele é trançado, tá? Ele fica todo trançadinho, ó. É muito bonito esse ponto pra fazer em trabalhos, é muito bonito. Eu gosto muito, eu uso muito esse ponto. Então eu vou estar explicando ele pra vocês. Então fizeram o nozinho inicial, estiquem a laçada, lacem a agulha, novamente voltem no mesmo ponto, puxem aqui a laçada e estiquem, tá? Esticou a laçada, esse aqui é o primeiro ponto, tá, pessoal? Quando vocês vão iniciar o trabalho, vocês vão vir aqui e vão tirar tudo de uma vez e fazer uma correntinha. Feito isso, vocês vão laçar novamente a agulha, vão voltar um ponto de base pra trás, tá? Vão vir um ponto atrás de onde iniciou esse trabalho, dessas argolinhas, dessas laçadinhas do ponto puff, e novamente a mesma repetição, tá? Eu puxo e estico, laço novamente, volto no mesmo ponto, vou puxar aqui, vou laçar e vou esticar. Então aqui reparem que fica essa divisão entre essas laçadas e entre essa laçadinha que eu tenho na minha agulha. Então, é nessa divisão, até aqui nessa divisão que eu vou tirar as laçadas. Eu puxo até aqui nessa divisãozinha, fico com essas 2 laçadinhas e agora eu finalizo. Sem correntinha nenhuma de separação, eu já laço a minha agulha, eu pulo um ponto da minha base e venho no próximo. Novamente, eu puxo aqui a minha laçadinha e estico. Laço novamente, venho no mesmo ponto, eu puxo e estico a minha laçada. Então, vocês conseguem perceber, ó, que vai ficar automaticamente essa divisão aqui na agulha. Então, eu venho aqui e tiro até aqui nessa divisãozinha das laçadinhas e arremato aqui. Laço a minha agulha e volto nesse ponto de trás de base que eu pulei. E faço a mesma repetição. Laço, puxo e estico. Laço novamente, vou no mesmo ponto, puxo aqui a minha laçadinha e estico ela. Venho aqui e tiro, fiquei com essas 2, novamente eu arremato. Então aqui, ó, começa a se formar esse ponto puff e trança. E essa aqui é a sequência feita na volta toda do trabalho, tá, pessoal? Terminado aqui, laça a agulha, pula um ponto de base, vem no próximo, laça e estica, laça novamente no mesmo ponto, puxa aqui o fio, estica
venho até aqui, nessa divisãozinha dessas laçadinhas. Fiquei com as duas cordinhas, agora eu tiro as duas laçadinhas de uma vez. Laço novamente a minha agulha, venho no ponto de trás, que eu pulei, puxo a laçada e estico, venho novamente, puxo a minha laçada e estico. Tiro aqui até nessa divisãozinha, fiquei com as duas, tiro novamente, tá, pessoal? Então, é assim que vocês vão tá fazendo aí o ponto trança, puff trança, tá, pessoal? Não tem aumentos, tá? Nessa parte aqui toda oval, ó, ele é feito direto, tá? Da mesma maneira, pulando um ponto de base e voltando atrás, não tem aumentos. Chegou aqui no final, já vou até explicar o final pra vocês. Vai ter aqui no finalzinho, não, tem que começar daqui pra dar certo. Aqui vai me sobrar um pontinho. Bom, então eu expliquei o ponto pra vocês, vou continuar explicando e vou terminar, vou fazer esse finalzinho meu aqui pra vocês estarem acompanhando e entendendo melhor o ponto. Então, ele não tem corrente de separação. Eu terminei aqui, ó, o ponto puff trança, eu pulo um ponto da base. Pego a minha laçada, puxo e estico. Pego novamente a minha laçada, vou no mesmo ponto, puxo a minha laçadinha e estico. Tiro aqui essas cordinhas, essas laçadinhas do ponto, e tiro novamente essas duas que me sobrou na agulha. Laço a minha agulha, volto no ponto de base atrás onde eu pulei, puxo aqui a minha laçadinha, novamente venho, puxo de novo e estico. Venho aqui, tiro essas laçadas e agora tiro essas duas. Já laço a minha agulha, pulo um ponto da base e venho no próximo, a mesma repetição. Pego aqui as minhas duas laçadinhas esticadas, tiro as duas, volto no ponto de trás, puxo, estico, puxo e estico aqui a minha laçada. Tiro essas e tiro essas duas. Laço a minha agulha, pulo o ponto aqui de base e venho no próximo, a mesma repetição. Duas laçadas dentro do mesmo ponto de base esticadas, tiro essas laçadas, agora tiro essas duas. Novamente volto no ponto de trás da base onde eu pulei e faço a mesma repetição. E assim eu vou trabalhando o meu ponto puff trança e vou dando aqui todo um charme ao meu trabalho, porque esse ponto deixa o trabalho muito bonito. Eu acredito, tenho certeza que vocês vão adorar esse ponto. Cheguei aqui no finalzinho, eu vou ter um ponto sobrando, e aqui o próximo ponto ele já tá preenchido, mas não tem problema. É dentro dele mesmo que eu vou para finalizar o meu trabalho. Então, já venho aqui nesse mesmo ponto, faço a repetição. Opa, meu barbante tá enroscando. Novamente, laço aqui a minha agulha, volto nesse pontinho de trás e começo aqui a minha repetição. Arremato aqui, venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui, onde eu iniciei, e arremato com um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente no mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo, porque agora eu vou trabalhar pontos baixos em cada ponto aqui da base, tá, pessoal? Então, eu vou vir trabalhando dentro aqui, ó, de cada pontinho desse, eu vou trabalhar um pontinho baixo. Focar a câmera. Então, aqui não tem aumentos também, tá, pessoal, nessa carreira. Acredito eu que não vai ter aumentos. Mas se eu chegar na parte da minha curva, na minha parte oval, e eu ver que precisa de aumentos, eu vou estar fazendo os aumentos. Então, agora eu venho trabalhando esse ponto baixo, que na verdade ele é um acabamento desse ponto puff trançado. Ah, eu posso fazer direto, começar a outra carreira direto? Pode, só que você não vai ter um acabamento perfeito, legal, mais bonito. Tá? Então, esse pontinho baixo que eu passo aqui depois desse ponto puff trança, é como o acabamento do ponto. Vou mostrar aqui de longe para vocês verem a diferença. Aqui onde não tem os pontos baixos e aqui onde tem. Então, o ponto baixo, ele assenta o ponto puff trança, tá, pessoal? E eu vou seguir fazendo isso daqui a minha volta toda. Eu vou chegar aqui nessa parte do aumento, vamos ver se vai precisar de aumento.
Aqui acredito que não. Ó, ele não tá repuxando, ele tá indo certinho o meu trabalho. Então, eu acredito que não vai precisar de nenhum aumento. Vou trabalhar mais um pouquinho e ver... Opa, é baixo. E ver se precisa de aumentos. Acredito que não vai precisar. Mas, se precisar de aumentos, a gente tem por referência os aumentos daquelas carreiras anteriores, tá, pessoal? Vou explicar uma coisa aqui pra vocês agora. Deixa eu só ver se tem aumentos aqui. Se tiver os aumentos, eu já explico. Não, pessoal, realmente, ó, não vai precisar de aumentos, tá? Então, é só seguir fazendo aqui os pontos baixos ao redor do ponto puff tranço. Ó, ele se assentou certinho, eu já passei a primeira volta, não repuxou, tá? Não encolheu o trabalho, então tá certo, tá? É o que eu sempre digo nos vídeos anteriores. Desde que não repuxe o trabalho, tá certo, tá? Então, aqui, eu vou fazer toda essa volta aqui em pontinhos baixos, tá? Quando eu começar aqui as próximas carreiras, eu vou fazer mais 2 carreiras em pontos altos. E essas 2 carreiras em pontos altos que eu vou fazer aqui, eu vou ter como referência os aumentos dessa última carreira aqui. Porque aqui nós estávamos trabalhando e nós interrompemos a repetição aqui dessa parte central para fazer o ponto puff trança. Então, a partir daqui, eu tenho que ter uma referência de aumento também no meu trabalho oval, para ele poder ficar certo, para ele não ficar torto. Então, a minha referência vão ser esses aumentos aqui. Então, eu pego no rumo aqui dessa última carreira que nós trabalhamos aqui os pontos altos e pego como referência esses aumentos, tá? Vou seguindo esses aumentos, para dessa maneira o meu trabalho ficar certo. Então, aqui eu vou passar os pontinhos baixos, tá? Ao redor aqui. E volto mostrando pra vocês o início, então, da próxima carreira em pontos altos. Aqui eu finalizei a minha carreira em pontos baixos, tá? Fiz toda a volta em pontinhos baixos, um ponto baixo em cada ponto de base, não tem aumentos, tá? E a partir dessa carreira aqui agora, eu vou explicar pra vocês a parte dos aumentos aqui que eu vou seguir a partir dessa próxima carreira. Então, eu vou fazer 2 carreiras em pontos altos e vou começar a trabalhar o ponto casinha de abelha. Então, aqui, pessoal, acho que vocês se lembram dos meus vídeos anteriores, que até inclusive eu fiz vídeos a respeito da carreira do indireita. Vocês acho que estão lembrados disso. Então, aqui, a partir da primeira carreira de pontos altos que eu vou trabalhar aqui agora, eu vou seguir esses aumentos, tá? Eu vou pegar como referência essa última carreira e vou seguir esses aumentos nesses pontos altos que eu vou fazer agora, para o meu trabalho poder ficar certo. Mas eu vou vir trabalhando os meus pontinhos altos. Aqui, ó, está a minha sequência de pontos altos, lembram dos 20 pontinhos altos? Aqui está o meu primeiro aumento. Esse primeiro aumento, eu vou pular ele, eu não vou seguir ele, tá? O primeiro desse lado e o último desse lado também. Então, quando eu chegar nesse último aumento desse lado, eu também pulo ele, eu não sigo ele. Vou explicar o porquê. Então, eu vou vir trabalhando meus pontinhos altos, vou passar direto pelo rumo desse primeiro aumento e vou começar os aumentos nessa carreira de pontos altos a partir aqui do meu segundo aumento, tá, pessoal? Então, a partir do segundo aumento, esse tá o primeiro, esse é o segundo. A partir daqui é que eu começo a fazer os meus aumentos. Por quê? Porque aqui o meu trabalho, essa parte tá reta. Se eu vier trabalhando os meus pontos altos e começar a trabalhar seguindo os aumentos desse rumo aqui, o meu trabalho, ele vai entortar. Ele não vai ficar reto nessa parte. Ele vai acabar dando uma deformidade aqui, ele vai ficar meio que repuxado para dentro e aqui ele vai subir demais. Então, ele não vai ficar um oval certinho, porque aqui ele vai dar uma deformidade, ele vai ficar meio que assim nessa parte. Conforme a gente vier trabalhando as outras carreiras, essa parte ela vai acabar se arcando, fazendo isso daqui. Então, eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele permaneça reto. Então, por esse motivo, eu vou pular, tá, o rumo do primeiro aumento e vou pegar a partir do segundo, tá?
Esses aumentos feitos aqui nessa carreira também acompanham a regrinha. Então, eu vou começar a partir do rumo do segundo aumento, fazer o meu aumento no rumo do primeiro ponto de aumento. Porque a regra é, indo daqui pra lá na primeira volta, o aumento é sempre no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, como o aumento está desse lado, nessa volta, eu vou seguir o rumo do primeiro aumento, tá? Desse lado. A partir dessa parte de cá do trabalho, eu vou começar a seguir o rumo do segundo aumento, tá, pessoal? E o último eu vou pular. E vou fazer a mesma repetição. Então, vou vir trabalhando, cheguei aqui, eu passo esse primeiro aumento novamente, a partir do segundo. Vou vir trabalhando, a partir do meio pra cá, eu já pego no rumo do segundo aumento e o último aumento aqui também eu pulo, tá? Eu passo com os pontos direto, não sigo esse aumento. É assim que eu vou trabalhar agora. Então, aqui eu já vou subir com as 3 correntes e vou iniciar aqui o ponto alto feito modificado. Ele é um ponto alto que vai ficar maior, tá? Então, ele é o ponto alto diferente aí para vocês estarem fazendo os trabalhos de vocês. Esse ponto alto é o ponto alto alongado, mas vocês podem estar fazendo também, pessoal, com o ponto alto normal. Esse ponto alto alongado, diferente do ponto alto, vou aproximar a câmera, dar uma aproximadinha. Diferente do ponto alto, o ponto alto a gente puxa e tira as 2 laçadas, fica com 2. Eu tô com um nó aqui, pessoal, porque, ó, eu tive que desmanchar o trabalho, então precisei emendar o meu fio. Então, a gente puxa aqui no ponto alto, vem e tira a laçada fazendo aqui o ponto alto. Esse é o ponto alto normal. Esse ponto alto que eu vou fazer é o ponto alto alongado, então ele fica um pouquinho mais alto, maior do que o ponto alto normal. Então, eu venho com a laçadinha normal, só que ao invés de eu tirar essas 2, eu vou tirar primeiro essa daqui, vou ficar com 3. Agora, eu tiro essas 2 e por último, eu tiro aqui. Fiquei com o meu ponto alto alongado. Venho no próximo ponto, laço, tiro a primeira laçadinha, fico com as 3, tiro a segunda e tiro aqui. Então, esse é o ponto alto alongado. Ele serve para ajudar também a gente na hora de tipo assim, você tá com pressa, você quer fazer um trabalho, o ponto alto alongado, você quer terminar logo, você quer dar uma diferença no seu trabalho, você faz esse ponto alto alongado, ele dá uma diferença muito grande. Eu gosto muito, eu utilizo muito o ponto alto alongado nos meus trabalhos. Inclusive, o tapete da foto, pessoal, tá? Daquela medida maior, esse mesmo tapete da medida maior, ele foi feito com o ponto alto alongado, tá? Então, esse meio aqui do tapete, lá no peludinho, eu fiz com o ponto alto alongado, tá? Eu esqueci de dizer isso pra vocês lá no início, mas essa parte aqui do peludo eu fiz com ponto alto alongado, porque ele rende mais o trabalho, tá? Então, às vezes, 2 carreiras dessa de ponto alto alongado vai te dar já, às vezes, um resultado, você, às vezes, teria que fazer 3 no ponto alto normal, tá? Então, essa é a diferença. Então, aqui fica a escolha de vocês, se vocês quiserem fazer esse daqui alongado, ou se vocês quiserem fazer o ponto alto normal, fica a escolha de vocês, tanto faz, tá, pessoal? O resultado vai ser o mesmo. Então, aqui eu venho trabalhando os meus pontos altos alongados. Eu vou pegar aqui como referência o aumento dessa última carreira. Então, aqui, ó, está o meu primeiro aumento, tá? Daqui pra lá. Eu não vou fazer aumento no rumo dele, eu vou passar direto. Eu venho direto com os meus pontos altos alongados, e vou chegar no rumo do segundo aumento, e é lá que eu vou começar os aumentos nessa carreira. Porque eu não quero que o meu trabalho fique com aquela ondulação no meio, com aquela cavidade. Eu quero que ele fique reto. Então, eu vou trabalhando aqui. Vou olhando aqui na carreira que eu vou pegar de referência os aumentos pra fazer certinho. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó.
eu cheguei no rumo aqui, ó, do segundo aumento, ele está aqui. Então, no rumo desse segundo aumento, aqui, ó, bem nesse rumo, aqui está o primeiro ponto desse aumento. E é nesse rumo desse primeiro ponto que eu vou fazer o meu aumento aqui nessa carreira. Então, aqui eu já faço 2 pontos altos alongados juntos, pra ter assim o meu aumento. Continuo trabalhando um ponto em cada ponto de base e vou chegar lá no rumo do outro aumento, pegando também como referência o primeiro ponto do aumento, porque eu estou na primeira curva. Então, nessa primeira curva, eu pego como referência o primeiro ponto, porque é a regrinha, tá? Então, eu cheguei aqui, ó, no rumo do próximo aumento, do outro aumento. Ajeitar aqui essa imagem. Aqui está, ó, o meu aumento. Vou pegar aqui no rumo do primeiro ponto do aumento. E aqui, novamente, eu tenho outro aumento. Então, aqui vai ser o meu próximo aumento. Vou continuar trabalhando ainda meus pontos aqui, um em cada ponto de base. Opa. E vou procurar aqui, ver se eu já tô chegando no meio pra poder fazer a modificação. Então, aqui eu ainda tenho mais aumento aqui, ó, pra pegar no primeiro ponto ainda. Então, eu continuo trabalhando aqui os meus aumentos no rumo do primeiro ponto do aumento da carreira ali de referência. Então, aqui, ó, ele está aqui o meu aumento. Ele tá bem aqui, ó. Então, o meu primeiro aumento... Perdão, pessoal. Eu já estou no próximo aumento. E o rumo do meu primeiro ponto de aumento, já estou dentro dele, ó. Então, aqui, eu já venho e faço novamente outro aumento. Fiz o meu outro aumento, vou continuar aqui com os meus pontos. Vou fazendo os meus pontos e vou olhar aonde que eu tô, se eu já tô na hora de mudar aqui os meus aumentos. Vamos ver como eu vou trabalhar aqui. Tô chegando aqui próximo do meio. Eu tenho mais um aumento aqui, ó. E tenho um outro aumento que tá aqui. Então, eu tenho 2 aumentos. Onde que ele está? Cadê ele? Aqui, ó. Está aqui. E o outro está aqui. Aqui é aquela parte onde nós temos aqui os 4 pontinhos altos entre um aumento e outro, que é aquela parte central que eu havia explicado pra vocês. Então, aqui eu ainda vou trabalhar fazendo aqui o aumento no rumo do primeiro ponto de aumento. Vamos ver, ele está mais pra frente. E aqui eu vou explicar uma coisa que eu faço aqui nos meus trabalhos. Ó, cheguei no rumo aqui do ponto de aumento. O aumento está aqui, ó. Já estou no mesmo rumo, ó, do aumento. Então, aqui eu tenho outro aumento. Agora, aqui é aquela parte central do trabalho, tá, pessoal? Onde eu faço aqui o aumento, eu tenho que centralizar o meu aumento aqui agora. Aqui, ó, o meu último aumento está aqui, deste lado. E o primeiro aumento deste lado está aqui. Então, aqui, ó, eu trabalhei... Aqui está o meu último aumento, que tá no rumo do primeiro ponto de aumento aqui. Daqui até aqui, eu tenho que contar quantos pontos eu tenho, tá? Pra poder centralizar um aumento aqui no meio, pro meu trabalho não repuxar. Porque nesse meio aqui eu não tenho aumentos pra seguir, mas eu vou precisar colocar um aumento aqui. Então, eu faço de que maneira? Eu divido pra centralizar. Então, daqui até no rumo desse aumento, porque desse lado o aumento já é a partir do segundo ponto, tá? Então, ele vai estar aqui. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 pontos para chegar no rumo do meu segundo aumento. Então, eu vou dividir. Eu vou fazer de que maneira? Eu vou fazer 3 pontos altos, no quarto um aumento, e vou fazer mais 3 pontos altos, e vai dar certinho para eu fazer o meu aumento em cima
do aumento aqui no rumo do segundo ponto. Então, sempre que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, eu cheguei nessa parte central aqui, ó, do trabalho, essa parte que centraliza essa parte oval, como eu não tenho aumentos aqui, eu faço isso. Eu conto do último aumento até o rumo aqui do primeiro, quantos pontos eu tenho para dividir e dar um aumento aqui no meio, porque senão ele vai encolher aqui, vai repuxar. Se precisar de 2 aumentos, a gente divide fazendo 2 aumentos também, tá? Então, se eu tivesse que fazer 2 aumentos com esses 7 pontos, eu teria que fazer, por exemplo, deixa eu ver, 2 aqui, mais 2 aqui são 4, sobraria 3 no meio, no terceiro no meio, ficaria 3 pontos aqui no meio altos, um aumento aqui e outro aumento aqui, é mais ou menos isso, tá, pessoal? Então, não sei se vocês estão conseguindo entender, é só para essa parte aqui não repuxar. Então, eu faço dessa maneira, como eu não tenho sequência aqui para seguir, eu tenho que pôr o aumento. Então, aqui eu venho, eu faço mais 3 pontos, porque eu estou com um total de 7, né? Então, eu faço 3 pontos aqui. No quarto ponto, eu vou fazer o aumento. Nesse quarto ponto, eu faço o aumento. Fiz o aumento aqui no quarto ponto. E tenho mais 3 pontos aqui para trabalhar, para chegar no rumo do meu aumento, que agora é no rumo do segundo ponto de aumento da minha carreira lá embaixo de referência, tá, pessoal? Tô até gaguejando já, tanto falar. 3. Fiz os 3 pontos e agora estou no rumo aqui, ó, do segundo ponto de aumento para poder trabalhar esse aumento. Faço o aumento aqui e agora, desse lado, eu começo a seguir os aumentos, a mesma coisa, só que a partir do rumo do segundo ponto de aumento, para ficar igual do outro lado. Sendo assim, eu acompanho a regra que eu tô explicando desde o início para vocês, aquela regrinha de acompanhar os aumentos nas curvas, tá? No primeiro e no segundo ponto. Então, aqui eu estou no rumo do segundo ponto, novamente, outro aumento. Quando eu chegar no último aumento, eu vou passar direto, tá, pessoal? Igual eu expliquei pra vocês. O último aumento aqui eu não sigo ele, eu passo com os pontos direto, para o meu trabalho ficar reto e não ter aquela deformidade. E assim vai ficar um trabalho muito bonito, vocês vão obter um resultado excelente, acredito eu que vocês vão estar gostando muito. Outro aumento aqui. Então, aqui agora eu tenho mais um aumento, tenho o último aumento aqui, que eu não vou seguir ele, vou passar direto nele com os pontos altos. Eu vou trabalhar mais um pouquinho aqui para poder mostrar para vocês. Vou passar direto, ó, o meu aumento, o último aumento está aqui, ele tá aqui, ó. Eu não vou fazer aumento aqui nesse rumo, eu passo direto, igual eu fiz do outro lado. Então, do outro lado, o primeiro aumento, eu passei direto, agora desse lado, o último aumento eu passo direto. Dessa maneira, os dois lados do meu trabalho vão ficar iguais. Venho trabalhando aqui e lá do outro lado eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, eu tô indo aqui, cheguei lá na minha curva, o primeiro aumento eu vou pular, vou fazer a mesma repetição seguindo os aumentos, vou centralizar aquele meio, vou fazer o aumento central e vou pegar a partir do outro lado da segunda curva, fazendo os aumentos no rumo do segundo ponto. Cheguei no último aumento, novamente eu pulo, passo direto, é assim que eu vou trabalhar. Então, aqui, pessoal, vou abrir para vocês verem, vou voltar a câmera de longe para vocês visualizarem. É o máximo que eu consigo, não consigo erguer mais. Então, aqui, pessoal, vai ficando assim, ó, tá? Essa parte aqui, ela ficou bem certinha, ó, bem retinha, tá? Não encolheu, não repuxou, não franziu. Então, ela ficou ótima, ficou perfeita, tá? A mesma coisa vocês vão repetir aqui, ó. Agora, vocês estão indo trabalhando aqui. Chegou aqui o rumo desse primeiro aumento, vocês vão passar direto, vão pegar a partir do segundo, tá? A partir do segundo aumento, fazendo aumento no rumo do primeiro ponto desse aumento dessa carreira.
Chegou aqui no meio, vocês vão fazer aquela centralização que eu fiz, tá? Aqui no meio do aumento. E a partir daqui, vocês vão vir seguindo a partir do rumo do segundo aumento. E chegou no último aumento aqui, passa direto, tá? E fecha a carreira. Eu vou trabalhar essa carreira aqui, vou finalizar ela. A próxima carreira, pessoal, ela é toda em pontos altos, ela não tem segredo nenhum, tá? Pra adiantar um pouquinho o vídeo, eu vou fazer a outra carreira, não se desesperem, calma, tá? Que eu vou explicar. A outra carreira é bem simplesinha, tá? A outra carreira é toda em pontos altos. Se vocês também não quiserem fazer duas carreiras, pode já a partir daqui começar a fazer o ponto casinha de abelha, tá? Eu vou fazer duas. A próxima carreira, ela é toda em pontos altos, seguindo esses aumentos aqui, tá, pessoal? É isso que vocês vão estar fazendo, não tem modificação nenhuma. É só fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base e seguir todos os aumentos da mesma maneira. Nessa primeira curva, o aumento vai seguir o primeiro ponto de aumento da carreira anterior, tá? Até aqui no meio. Daqui pra cá, vocês vão seguir o segundo ponto de aumento. E o resto tudo ponto alto. Na outra curva, a mesma coisa. Então, não tem segredo essa segunda carreira de pontinhos altos. Eu já tinha feito, pessoal, a segunda carreira do ponto casinha de abelha no vídeo que eu tinha montado, mas infelizmente eu não sei o que houve aqui. Como sempre, eu tenho problema nas gravações e acabei perdendo o vídeo, acabei excluindo o vídeo, não sei o que eu fiz. Eu vou procurar uma outra maneira de estar editando os vídeos, vou ver se eu consigo aprender uma outra maneira para não acontecer mais isso. Para ficar melhor na hora de estar explicando e editando também os vídeos para vocês. Mas não se desesperem, tá? Porque vocês vão conseguir fazer. Caso haja modificação na carreira, eu volto e explico, mas não há modificação. Essa segunda carreira é só vocês seguirem o aumento da primeira, tá? Se por acaso no ponto de vocês, uma dica que eu vou dar, que eu sempre falo, no ponto de vocês, eu dei aqui a dica para vocês seguirem os aumentos com a explicação desde o início do jeito que eu expliquei para vocês, tá? Com a regrinha aqui dos aumentos. Se por acaso no ponto de vocês começar a repuxar, vocês verem que estão franzindo, vocês estão seguindo os aumentos, mas está repuxando, pode fazer mais aumentos, tá, pessoal? Não tem problema, desde que vocês saibam centralizar os aumentos, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Essa centralização que eu fiz aqui no meio, eu tinha uma quantidade de pontos de um aumento ao outro e tive que contar e centralizar, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam e consigam fazer no trabalho de vocês, tá? Eu vou até deixar como se fosse um testezinho aí pra vocês, essa segunda carreira, tá, pessoal? Se por acaso acontecer de repuxar no ponto de vocês, eu gostaria que vocês dessem uma quebradinha de cabeça já com a explicação que eu dei aqui a respeito dos aumentos centrais, para vocês estarem fazendo outros aumentos, tá? Mas acredito eu que não vai dar aumento nenhum, é só seguir os aumentos da carreira anterior. Mas caso isso aconteça, gostaria que vocês tentassem fazer isso, fazer os aumentos, tá? Centrais, por acaso, se der acontecer de repuxar, porque serve como base para vocês também estarem quebrando a cabeça e colocando em prática o que eu estou explicando e entendendo para poder fazer trabalhos depois sem dificuldade. Então eu vou adiantar a outra carreira e volto na sequência com o ponto casinha de abelha.